Nossa missão é com a verdade, com amor e a caridade. Umbanda, salve o centro de Umbanda, caminho de Aruanda. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Cuca, o centro de Umbanda, Caminho de Aruanda, uma casa de Pai Joaquim de Angola, de Vovó Cambina da Cachoeira, uma casa de São Francisco de Assis. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Quaresma na perspectiva da Umbanda. A Quaresma é esse período na tradição cristã, não só católica, mas também ortodoxa, anglicana. Tem uma série de outras igrejas cristãs que praticam a Quaresma, né? Esse período compreende a quarta-feira de cinzas até a Páscoa. Então, é fundamental a gente entender que, na verdade, o carnaval, a terça-feira gorda, terça-feira de carnaval, o dia que é efetivamente um feriado de carnaval, ele é determinado pela Páscoa, por essa data que é determinada pela Igreja Católica, que influencia esse calendário, principalmente do Brasil e de outros tantos países ao redor do mundo. A Quaresma, ela é um período de preparação para a Páscoa, né? Nem sempre foi 40 dias, né? Porque a palavra quaresma vem de uma expressão em latim que significa 40 dias. E 40 dias são, na cultura judaico-cristã, principalmente nas escrituras, há diversas referências a esses 40 dias. Como, por exemplo, os 40 dias que Jesus passou no deserto, né? Tem uma relação também com a Arca de Noé, enfim, tem uma série de outras passagens do Novo e do Velho Testamento que falam muito sobre esses 40 dias. Mas qual é a visão da Umbanda para isso, né? A gente vê que a Umbanda, sendo uma religião universalista, que tem também, dentre a sua estrela de 5 pontas, uma delas é o catolicismo, então a gente tem uma influência grande dessa cultura católica. Muitos terreiros de Umbanda cobrem as imagens, colocam aquele mesmo manto roxo que é utilizado nas igrejas católicas, que você vê os padres, os sacerdotes da Igreja Católica usando aquele roxo como um sinal de penitência, usando cinzas, né, efetivamente para abençoar os fiéis. A Umbanda herdou um pouco dessa tradição. Então tem casas que cobrem as imagens com aquele manto cinza, tem casas que não utilizam o atabaque, que colocam por cima dele esse mesmo manto e não tem música nesse período. Há outras casas que fecham completamente. A visão do Cuca, a nossa visão, é um pouco distinta, porque a gente entende que o período da Quaresma é um período de resguardo não por conta dessa tradição católica, mas sim pela egrégora que é gerada no carnaval, né? A humanidade, como teria que passar um período de 40 dias de penitência, de jejum, de abstenção de coisas, principalmente no Brasil criou-se a cultura de não comer carne, mas o jejum era uma prática religiosa de diversas vertentes religiosas. Então existem pessoas até hoje que jejuam, mas não é por isso que a Quaresma é importante na visão do Cuca, na visão do umbandista em geral. A gente sabe que a gente atrai para junto de nós aquilo que somos, aquilo que pensamos, aquilo que fazemos, né? Baseado nas nossas atitudes, primeiramente. E o karma coletivo que é gerado através de desajustes no período de carnaval, eles atraem espíritos trevosos. E aí a gente vai sempre se perguntar assim, mas por que Deus permite que isso aconteça? Porque primeiro a gente vai colher aquilo que a gente planta, né? Se eu tenho uma sintonia vibratória com espírito atrasado, sofredor, violento, viciado nas mais diversas coisas, é obviamente que eu vou atrair esses espíritos para junto de nós. Mas para a espiritualidade, esse é um período de tentativa de resgate. Porque quando esses irmãos chegam à crosta terrestre mais uma vez, eles têm a possibilidade de interagir com a humanidade, mas também têm a oportunidade de receber auxílio das nossas e tantas diversas entidades espirituais que estão ali tentando apaziguar os ânimos nessa batalha invisível, tentando resgatar o máximo daqueles que estão perdidos. Por conta disso,
o Cuca tem as portas abertas. É um período de muito trabalho, é um período de muito reajuste, é um período de muito acolhimento. É quando os hospitais, desde o ponto de vista espiritual, que são os terreiros de Umbanda, estão mais cheios de encarnados, mas também de muitos desencarnados. Então, para nós não faz sentido as portas estarem fechadas, porque a gente precisa sim trabalhar espiritualmente, sim permitir que caboclo, que preto velho, que criança, que Exu, que pombagira, enfim, que toda a espiritualidade da egrégora da Santa e Sagrada Lei de Umbanda possa se manifestar através dos nossos médiums, a fim de trazer o amparo para encarnados e desencarnados. O período da quaresma também é um período de condensação de energias, não é o período para a gente iniciar nenhum trabalho espiritual novo. Então, normalmente, a gente não vai fazer uma guia, um fio de conta novo, eu não vou iniciar um trabalho novo, nada que vai surgir, que demanda uma expansão energética, é feito nesse período, porque a atenção está diretamente focada no resguardo, no curar, no resgatar, no sentido mais profundo dessa palavra. É um período de muito trabalho para toda a espiritualidade, principalmente para Exu, para Pombogira e para malandragem, que trabalha a questão dos vícios. É através desses momentos de carnaval, desses intempéries de carnaval, que a gente gera, por conta de poucos dias, dívidas morais que podem, infelizmente, influenciar diversas encarnações. É um período que a gente vê crescente violência, é um período que a gente vê crescente consumo de álcool, é um período que a gente vê sexo desajustado, enfim, toda sorte de paixões que acabam gerando esses problemas morais, ressacas morais, que vêm acompanhados de espíritos em sofrimento que vão ser o seu consorciado nesse instante. Como o Vinícius falou no último vídeo, nada é proibido. Não é proibido brincar o carnaval, não é proibido fazer sexo, não é proibido beber moderadamente. Nada disso vai necessariamente gerar em você uma influência espiritual negativa. O que a gente aqui está recordando e reforçando são os excessos. Excessos esses que eu não preciso enumerar. Quem está vivo no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro e nas cidades onde há carnaval, basta olhar em volta, que vai perceber tudo que é gerado naquele período de carnaval. Sem falso puritanismo ou sem a falsa pretensão de dizer que as pessoas não têm que se divertir, porque tem. Faz parte da vida a nossa diversão. Brincar o carnaval de maneira sadia é maravilhoso, o façam. Mas como tudo a gente aprende, tudo tem que ter um controle. Toda vez que eu saio do controle, toda vez que eu perco o controle, eu estou entregando esse controle para quem eu não vejo. E não necessariamente são espíritos bons. Então, para concluir, a quaresma é um período de resguardo, é um período de atenção redobrada, é um período de orar e vigiar muito mais intenso, e é um período de muito trabalho. Que sejamos sempre disponíveis, que estejamos sempre disponíveis, que sejamos sempre merecedores de receber a influência espiritual amiga, que através dos trabalhos mediúnicos possam curar encarnados e desencarnados, resgatar aqueles caídos, amparando sem julgamento, sem falso moralismo, mas encaminhando essas almas encarnadas e desencarnadas para o alto progresso, para que essas pessoas melhorem, compreendam as situações que elas estão vivendo e assim elas possam se curar. Que o que a espiritualidade nos ajuda e nos auxilia sempre é na autocura, que a Umbanda esteja sempre disponível, com as portas abertas para amparar a todos os filhos, de quaisquer que sejam as suas classes sociais, sexualidade, que seja a casa que acolhe sempre qualquer um que busque, porque afinal de contas a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. A Umbanda é fazer o bem sem olhar a quem, sem querer saber a procedência. Que durante a quaresma isso seja reforçado, reiterado e firmado nas nossas mentes a necessidade do trabalho, a necessidade do auxílio e que a gente possa ser bons instrumentos. Que a espiritualidade nos proteja
e nos defenda hoje e sempre. Que Pai Joaquim, que Vovó Cambinda, que São Francisco de Assis nos abençoe. Que a força da espiritualidade esteja conosco em todos os momentos. Fiquem com Deus, muita paz. Muito obrigado.